Olá, pessoal! Sou a professora Gabriela e hoje vamos conhecer um pouco sobre os números decimais e suas representações. O que são números decimais e onde podemos encontrá-los? Os números decimais estão bastante presentes no nosso dia a dia, como em alguns esportes, como a natação e o basquete, e também, de modo geral, no preço das mercadorias, como eletrodomésticos, alimentos, roupas, etc. Então, os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal. Essas partes são separadas por uma vírgula. De modo geral, dizemos que os números decimais são todos os números que possuem vírgula e que esses não são inteiros, pois eles apresentam quantidades quebradas, ou seja, partes fracionadas de algo inteiro. Além disso, todo número decimal finito e dízima periódica possuem representações fracionárias. Temos então alguns exemplos de números decimais. O 0,31, aqui em cima nas plaquinhas, o 0,2, 0,594, 3,7, 13,027 e assim por diante. Então, os números decimais são todos os números que apresentam vírgula, né? Essa vírgula é o que separa a parte inteira da parte decimal. E aí, o número que antecede a vírgula é a parte inteira. E o número que vem depois da vírgula representa a parte decimal. E essa parte decimal temos as ordens dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. Podemos representar um número decimal de diferentes formas, como na forma fracionária, na própria forma decimal e também na forma de um número misto. Temos como exemplos aqui, o 17 sobre 10, né, seria a forma fracionária, que é o mesmo que 1,7, que é a forma decimal, que é o mesmo que 1 inteiro e 7 décimos. No caso aqui, a forma mista. Outro exemplo, 249 sobre 100, que é o mesmo que 2,49, que é o mesmo que 2 inteiros e 49 centésimos. E por último, temos o 84 sobre 1000, que é o mesmo que 0,084. E aí este número não poderia ser representado na forma mista, pois a parte inteira é zero, né? Recapitulando novamente. Outro exemplo, o 3,2. O 3, que é o número que vem antes da vírgula, é a nossa parte inteira. E o 2, que é o número depois da vírgula, é a parte decimal. E como que a gente lê esses números? Lemos da seguinte forma: chamamos o número que está antes da vírgula e depois acrescentamos a palavra inteiros. E o número que tem depois da vírgula acrescentado da sua ordem posicional. Então, pegamos o último número da parte decimal e observamos em que ordem ele está, se na ordem dos décimos, dos centésimos ou dos milésimos. E então, lemos o número da parte decimal acrescentada do nome da ordem em que o último número está posicionado. Então, 3,2. 3 inteiros. O 2 só tem apenas o 2, né, na parte decimal. E ele está na ordem dos décimos. Então, 2 décimos. Mais exemplos, né, de números decimais. E como que a gente pode representar ou transformar um número decimal em fracionário? Temos aqui o 3,9. Então, eu vou observar
quantas casas a minha vírgula precisa deslocar para a direita de modo que esse número se torne um número inteiro. Aqui, né, no caso, a gente sabe que a vírgula precisa deslocar apenas uma casa para que fique 39, ou seja, um número inteiro. Então, fica 39 sobre 10. Por que sobre 10? Porque deslocamos apenas uma casa. 2,16. Olha só. Para que esse número se transforme em um número inteiro, precisamos que essa vírgula ande duas casas para a direita, não é mesmo? Porque se a gente andar só uma, vai continuar um número decimal, vai ficar 21,6. Então, se a gente deslocar duas casas, ficamos com 216. E como a gente deslocou duas casas para a direita, então vamos dividir por 100. Observe que a quantidade de casas que eu desloco será a quantidade de zeros. Uma casa por 10, duas casas por 100. Então, fica 216 sobre 100. Outro exemplo. O 0,025. Precisamos deslocar a vírgula 3 casas, né? Para que fique um número inteiro. Então, ficamos com 25 sobre 1000.